Os novos capítulos de Shumatsu e de Apocalipse lançaram, e hoje, no nosso querido vídeo mensal de review, já se prepara para um vídeo com um pouco mais de opinião do que os vídeos anteriores. Como sempre, a gente vai falar primeiro do capítulo de Apocalipse, tendo a pequena entrevista com o Shulen, e ele falando que não sabe qual é o poder do Muramasa, ditando ele ser mais fraco que qualquer um do elenco. Mas leia o que está escrito. Eu diria que em questão de força e velocidade, ele é o mais fraco. Ou seja, o Muramasa é o mais lento e mais fraco, mas não o menos poderoso, pois a fonte de seu poder não vem de quesito força ou velocidade. Mesmo assim, ele ainda é um lutador poderoso, mas não sabemos totalmente como funcionam suas habilidades. Agora, vendo o Muramasa pelos corredores, ele então é pressionado por uma intenção assassina muito pior que a do Aura Mazda. Só ver a reação dele comparada a ambas, mostrando que o Deus da Morte é uma ameaça até superior ao Super Deus. E esse homem é Shinigami. Ele afirma que o Muramasa é um trapaceiro. Ele retruca falando que nunca usaria de tais meios para uma batalha. Aqui é legal ver a interação de ambos, tanto do Shinigami mostrando sua força absurda somente em sua presença, quanto do Muramasa disposto a lutar mesmo não sendo um dos mais fortes. Mas em meio a essa disputa, o Ema parece se sobressaindo entre os dois, que novamente faz uma escala legal contra o próprio Aura Mazda. Se a pressão do Shinigami colocou o Muramasa contra a parede e o Ema quebrou essa pressão, logo o Ema é relativo ao Shinigami, superior ao Muramasa até então e mais forte que o Aura Mazda. Depois dessas pequenas informações inúteis, vemos uma das melhores interações desde Indra vs Uki, com o Shinigami dizendo para o seu ex-patrão que agora ele é CNPJ e não precisa mais assinar CLT. E o Ema lança que o Shinigami gosta de tocar em criança. Não, eu não tô de sacanagem. Ele fala, virou um marginal que gosta de pôr as mãos em deuses novatos como esse aí? Porra, Ema, beleza que o Shinigami parece o Hisoka, mas calma lá também, né? E o Shinigami explica que ele tá podando deuses fracos. Infelizmente, só com essa fala aí, provavelmente ele já tá garantindo que ele vai perder contra o Ema, mesmo ele tendo aura. Então vemos que o Muramasa foge, entendendo que a morte está sempre próxima no Reino Celestial, independente de ser uma luta ou não. Ele afirma que aquilo é uma guerra e não será derrotado. Somos informados que o Muramasa destruiu a Arena Reserva e como a luta foi muito rápida, a Arena Normal também não foi arrumada. Com isso, o Ema permitiu que a arena da sexta luta da primeira rodada será no Inferno. E sim, foi isso que falei. O Ema permitiu, pois ele é descrito como o juiz de tudo. Nós vemos que o Inferno não é o Helheim e não sabemos exatamente onde é essa localização. Com isso, a entrada dos personagens acontece com ele sendo o monstro dos monstros, o árbitro de tudo que existe, Ema Daioh. Deus fala que é a ironia do destino, pois será que ele pode derrotar aquele cara? Então vemos que o Deus que trata o inferno como seu lar, também o único que carrega o nome de Deus da Morte, é esse homem. A sexta luta começa, Ema Daioh, o juiz absoluto versus Shinigami, o Deus da Morte. Sinceramente, essa é a luta mais inesperada, tanto de lugar quanto os personagens demonstrando tamanha presença. Não tenho como reclamar desse capítulo, talvez foi um dos melhores do Apocalipse até agora. A arte ainda não é das melhores, mas dá pra perceber uma paixão, e de fato esse spin-off tá subindo um pouquinho no meu conceito. Mas somente vai ser bom se essa luta for boa, pois lembrem que as duas últimas lutas foram, sinceramente, uma grande piada. É claro, vocês realmente querem minha opinião sobre quem vai vencer? Esse é o Ema Daioh. Não tô torcendo para ele, mas sim para o Shinigami, porém torcer não é o mesmo que saber. Infelizmente, pela construção desse capítulo, dá para entender que o Ema vai ganhar e vai enfrentar o Muramasa no futuro. Agora vamos falar sobre os dois capítulos de Shumatsu no Valkyrie, e minhas opiniões estão meio mistas sobre ambos os capítulos. Mas vamos com calma e analisar tudo conforme as coisas estão indo. O capítulo começa de onde havia parado anteriormente, com Sakata preparando sua posição de sumô
para enfrentar a lança que sempre acerta, Gungnir. O disparo é feito e Kintoki segura com toda a sua força. Ele derruba e o movimento para. A lança que sempre acerta seu alvo foi derrotada. Odin diz que não importa e a plateia admira o incrível feito de força do homem mais amado da humanidade. Com o deus nórdico puxando sua lança, Sakata diz que não vai deixar e luta pelo controle de Gungnir. Você quer sua lança? Então pega ela. Kintoki joga Gungnir e Odin tenta parar com 5 de seus escudos, mas ela penetra o ombro dele e fica presa. O deus absoluto foi acertado. E é isso. Esse é o capítulo. Que coisa incrível isso aqui. Capítulo de 19 páginas que só tem isso. É algo ruim? Não. Eu gostei desse capítulo. Interessante. Mas puta que pariu. Que arte feia é essa do Sakata? Mano, cuspiram e bateram nele. Não tem como. Eu não tenho muito mais o que falar desse capítulo, eu não sei isso. Mas durante a análise do próximo, vocês vão entender meu problema com esse capítulo duplo. O capítulo começa com uma visão diferente, com Nostradamus vendo a cena que ocorreu diretamente no quarto do Odin, pois ele está procurando os 4 tesouros da calamidade. Mas sinto informar que Odin enfiou isso em um lugar mais profundo do que em seu quarto. Quando ele sai, se depara com Adamas, o irmão esquecido da Grécia. Ele fala que o nosso Adamas está com o cheiro do Helheim. Beelzebub aparece e Adamas agarra o profeta da humanidade. E nessa cena vemos os poderes misteriosos do Coringa, onde ele derrete o braço do deus e seus olhos ficam alterados. Talvez uma forma de possessão ou modo de batalha. Adamas fica puto e Beelzebub se impressiona. E o profeta afirma: os 3 serão amigos. Ele usa fumaça e hologramas, então foge de lá. Essa interação desceu muito mal para mim quando li. Mas agora escrevendo um roteiro não aparenta ser a pior das cenas. É uma forma interessante de demonstrar o poder do Nostradamus. Como sempre, eles usam Adamas de escala para isso. O poder do Nostradamus deve estar ligado com algo demoníaco, que eu vou explicar a vocês os possíveis motivos disso. Primeiro, a conexão dele com o Helheim. É um ponto extremamente importante para esse personagem. Segundo, é que já temos vários personagens que têm poderes divinos, sejam de deuses ou deuses primordiais. Agora estaríamos explorando o universo, explorando a escuridão. Considerando que profecias e profetas geralmente estão ligados com o misticismo, e o Nostradamus tem uma certa conexão com o Helheim, com o Beelzebub e o Adamas, com toda essa mitologia, não é de descarte uma teoria dessas. Mas acho que elaborar isso totalmente não é algo tão possível, pois não temos muitas provas e isso é um tiro no escuro. Então vamos para a continuação do capítulo. Vemos as pessoas e os deuses impressionados com aquele ato do Sakata, novamente com a citação de pura força bruta. Então parar a Gungnir é realmente um trabalho complicado. Junto disso, gosto de ressaltar que o Thor elogiou o Sakata, algo que ele não fez antes com nenhum outro humano durante as rodadas, com a exceção do Lubu. Então sim, é algo bem interessante. Aliás, a Brunilda fala que a verdadeira batalha começa agora, então finalmente teremos vários capítulos puramente de luta. Odin retira a Gungnir de seu ombro e mostra que ele é digno de seu poder tão temível, pois ele mostra seu 15º cântico, Isonal Kopri, Eclosão da Onda da Vida. E no fim do capítulo, Odin está totalmente curado, sem nenhum dano. E aqui quero falar um pouco sobre essa cena, onde Odin transformou de volta sua lança no colar Gungnir. Podemos então agora ver ou Odin indo na mão, ou ele usando cânticos que ele não precisa de sua lança, enquanto Sakata finalmente vai mostrar seus poderes de deus primordial. Mas isso só depois do próximo capítulo, pois finalmente teremos o flashback do Kintoki, que acredito ser um flashback talvez do tamanho do Kenshin Hwang, para desenvolver o personagem de uma maneira profunda. Talvez teremos a ligação com a Eirin e com o povo de Gonir, também suas aventuras matando o Oni mais forte. Aqui eu quero só fazer um comentário que eu tô decepcionado com a qualidade que estão entregando o mangá. Tem uns quadros feios nesse capítulo duplo que me deixaram tristes, mas a história desses capítulos não foram ruins. Em geral, eu dou uma nota 8 de 10 para o capítulo duplo e um 10 de 10 para o capítulo de Apocalipse.
Sei que parece que estou dando uma nota muito positiva para Apocalipse, mas sinceramente esse capítulo me deixou mais animado do que o capítulo de Shumatsu. Então vale essa nota. Dito isso, que bom que assistiram até aqui. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe para chegar em mais gente e vamos tentar bater 1000 inscritos até o final do ano. Obrigado por assistirem e até mais.